Alguma vez você já tentou compensar a sua desobediência com boas ações e já tentou dizer a si mesmo: bom, pelo menos estou fazendo isso para Deus, estou fazendo aquilo? Muitas vezes, irmãos, nós sabemos que estamos no erro, que não estamos obedecendo ou fazendo algo que agrade ao Senhor, mas tentamos tampar o sol com a peneira, fazendo aqui, alguma boa atitude para poder disfarçar aquela desobediência ou aquela atitude que sabemos que Deus não está se agradando. E aí, ovelhinha, surge o perigo da religiosidade. Quando começamos a fazer as coisas no automático, por costume, perde o sentido, perde a essência quando você faz por fazer. Quer só um exemplo? Muitas vezes ficamos o dia todo na televisão, o dia todo navegando no celular. Aí apenas por costume você pega e vai ler um versículo da Bíblia, lê rapidinho, correndo, faz aquela oração de flash, como se aquilo fosse lavar a alma. Pronto, tá pago. Mas não é bem assim. Muitas pessoas fazem por costume, por hábito, no automático. Mas não é isso que o Senhor quer. E no devocional de hoje, nós vamos falar sobre isso. De uma pessoa que tentou, irmãos, tampar o sol com a peneira. O Senhor pediu para a pessoa fazer 100%. A pessoa fez 50% e ainda achou que estava abalando. Fique aí, porque Deus tem uma palavra para a sua vida sobre isso. Amém? E veja o vídeo até o final. Não se esqueça, deixa aí aquele joinha quando você curte, quando você comenta, compartilha. A plataforma entende que você gostou do conteúdo e apresenta para mais pessoas. Amém? Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Tá tudo bem? Como passou o seu dia? Passou na presença de Deus? Oh, glória! Que bom que você chegou aqui para mais este devocional, para se alimentar da palavra. E para você que chegou aqui agora, eu quero dizer que você não chegou aqui em vão. Deus tem, ovelhinha, uma palavra para você. Venha conosco, vamos caminhar juntos. Estamos vivendo algo extraordinário da parte do Senhor. É maravilhoso, pois estamos buscando o Senhor durante o dia. Pela manhã acordamos com uma oração, à tarde meditamos na palavra, à noite devocional e depois mais oração. Passamos o dia juntinhos buscando o Senhor. Que mistério! Coisas que só Deus pode fazer. Então não perca isso que o Senhor está fazendo. Vem, vamos dar as mãos e vamos caminhar juntos. Estamos meditando no livro de 1 Samuel aqui da Bíblia Sagrada. E hoje vamos meditar no capítulo 15. O capítulo 15 tem 35 versículos. Nós vamos meditar até o versículo 22 hoje e amanhã, se Deus quiser, Deus permitir, nós terminamos. O capítulo 15 aqui no início, irmãos, vai falar de uma ordem que Deus deu para Saul, para que Saul viesse destruir os amalequitas. Os amalequitas se voltaram contra o povo de Deus. Então o Senhor quis fazer justiça e disse para Saul destruir todos aqueles amalequitas. Vamos ver? Começa assim, capítulo 15, versículo 1. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus dizendo para Saul por meio de Samuel: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel. Amaleque, os amalequitas. Eu me recordei o que eles fizeram para Israel, como se lhes opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes,
Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, olha, irmãos, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até aos jumentos. A palavra de Deus para Saul é para que viesse destruir todos os amalequitas, até mulheres, crianças, os animais. Era uma nação que não se importava com Deus, que vivia em pecado e ainda se opôs diante do Senhor, se colocou na frente. Então o Senhor queria fazer justiça aqui. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Olha o povo que estava com Saul, olha o exército que Deus tinha levantado, irmãos, em Israel, 200.000 homens, olha os soldados, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Abeleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles. Porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Até aí tudo bem. Agora, irmãos, olha o versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Tomou vivo, não matou o rei dos amalequitas como o Senhor tinha falado. Porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e o melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. E qual era a ordem que Deus tinha dado aqui, irmãos? Qual era a ordem? Para que destruísse tudo. E qual outra ordem também? Para que matassem todo mundo, inclusive o rei. E sabe o que eles fizeram, irmãos? Perdoaram. E Saul e o povo perdoaram a Agag. Perdoaram. E ao melhor das ovelhas e das vacas e aos cordeiros, não quiseram destruir totalmente. Não destruíram. E meus irmãos, quantas vezes Deus quer corrigir, Deus quer ensinar, Deus quer apertar a pessoa, e nós queremos nos colocar no lugar de Deus e ficar com peninha, ficar com piedade, perdoar ali, né? Muitas vezes queremos ser mais bonzinhos do que Deus, né? A gente se erra, mas naquela ocasião nós queremos ser os bonzinhos. Irmãos, o nosso Deus sabe trabalhar e o nosso Deus corrige. A Bíblia diz que todo aquele que Deus recebe por filho, ele açoita. Olha que forte, ele açoita todo aquele que recebe por filho. E quando a pessoa não é açoitada, ele diz que é bastardo. É bastardo. Todo aquele que é filho do Senhor, ele quer ensinar, ele quer corrigir, ele lapida, ele quebra o vaso, faz o vaso. Se o vaso não ficou bom, não melhorou nada, ele quebra de novo, faz novamente. Nós somos vaso na mão do oleiro. Nós somos assim, ó, vaso na mão do oleiro. E o Senhor nos aperta, o Senhor quebra para refazer, para que possamos ser transformados, ser moldados, lapidados e crescer, ovelhinha. Então, quando Deus for trabalhar, quando Deus estiver trabalhando na vida de alguém, apertando, eu sei que dói, você vê, dói, mas deixa Deus trabalhar. Não queira entrar na frente de Deus e perdoar, querer fazer caridade com aquela pessoa. Deus está tratando com ela. Me fala, já aconteceu isso com você? Já teve alguma experiência dessa? Onde Deus está tratando da pessoa, está corrigindo com alguma coisa. Aí a outra quer entrar, intervir, né? E muitas vezes nós pegamos vento, pegamos uma cruz que não era, tá?
Não era para você. Não era para você. Deus está trabalhando lá, na vida daquela pessoa, e você pega um fardo, você pega uma cruz desnecessária. E olha o que aconteceu, meus irmãos. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Saul não executou as minhas palavras e eu me arrependo. Esse arrepender aqui, irmãos, é de entristecer. Eu me entristeço em ter colocado Saul como rei. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. E olha o que diz aqui o versículo 13, irmãos. E veio, pois, Samuel a Saul, e olha o que Saul disse para Samuel: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Ele está dizendo para Samuel que executou tudo que o Senhor tinha falado. E o versículo 14 diz: então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? Porque as melhores ovelhas e vacas, sabe o que Saul fez? Trouxeram tudo. Mas qual era a ordem do Senhor? Era para destruir tudo. E disse Saul: de Ameleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas. Olha, desculpa, meus irmãos, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Olha, o Senhor disse lá no início: destrua tudo, está tudo em pecado, está tudo contaminado, destrua tudo. Saul vai, perdoa ao rei, traz as melhores vacas, as melhores ovelhas, sob o argumento que vão sacrificar para o Senhor. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Você não era pequeno, você não era ninguém, e Deus, Saul, te colocou como rei em Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores. Era para destruir tudo, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Por que você não deu ouvido, Saul, à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. O que você fez, Saul, foi mal aos olhos do Senhor. Olha a desculpa de Saul novamente no versículo 20. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei do Ameleque, e os amalequitas destruí totalmente. Eu perdoei o rei, mas os amalequitas eu destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. O povo trouxe o melhor para oferecer ao Senhor. Agora, olha a resposta, meus irmãos, de Samuel para Saul, que é para a nossa vida agora, que é para a nossa vida hoje. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atentar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Olha, meus irmãos, a resposta de Samuel para Saul, que é o nosso tema deste devocional. Porventura, Deus tem mais prazer em holocaustos? Porventura, Saul, Deus tem mais prazer em sacrifícios do que obedecer a palavra dele? Aí ele diz: obedecer
é melhor do que sacrificar. Escreve aqui, meu irmão, minha irmã. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ovelhinha, pelo amor de Deus, preste atenção aqui. Não adianta sacrifício, não adianta ritual, não adianta uma aparência de piedade, não adianta costumes, religiosidade, se não tiver obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não quer sacrifício de tolo. Quantas pessoas se sacrificam, quantas pessoas fazem sacrifícios que você fica assim de boca aberta. 1 dia, 2 dias, 15 dias, 1 mês, mas o ano todo passa em desobediência. O ano todo passa em pecado. Ah, ovelhinha, não é isso que Deus quer para você. Não. Ele quer obediência. Ele quer obediência. Porém, este erro, meus irmãos, que Saul cometeu, nós também cometemos constantemente. Porque Saul não queria desagradar o povo. Ele não queria perder a sua autoridade, perder o seu reinado. Então, para não desagradar ao povo, Saul desagradou a Deus. O povo quis perdoar o rei, quis trazer as ovelhas bonitas, as vacas bonitas. Era para Saul ter falado não, Deus não quer isso. Era para Saul ter se posicionado, mas Saul não se posicionou. Para agradar, o que ele fez? Consentiu, concordou. E eu te pergunto, quantas vezes nós também não nos posicionamos, não é verdade? Quantas vezes, ovelhinha, erros e mais erros em nossa frente, nós nos calamos ou até mesmo consentimos, concordamos. E o que a palavra fala? Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Nós não podemos nos conformar. O que é não vos conformeis? O que é conformar? É tomar forma, sabe? É concordar, é você sair igual aquela forma de bolo, sair igual, é você se tornar igual, é você estar ali concordando, é você não se posicionar. Você tem que ser diferente. E Saul não se posicionou para agradar o povo, fazer média com o rei, quem sabe? Ele quis fazer média com o rei, ali, ó, fazer média. Quantas vezes também queremos fazer média com alguém e nos corrompemos, queremos agradar ciclano, agradar fulano e nos corrompemos. Que nada venha manchar as suas vestes, que nada venha te contaminar. Olha o que diz aqui, irmãos, em Atos, capítulo 5, versículo 29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Não adianta você ter uma aparência, você mostrar aos homens algo, se não é isso que Deus está vendo. O Senhor requer de você uma vida de obediência, uma vida com integridade, e não apenas um sacrifício de meia hora, um sacrifício momentâneo. Não, ovelhinha, Deus quer você o dia todo com Ele. Aleluia. Ele quer ter comunhão com você o dia todo. Nosso Deus é lindo. E a obediência te aproxima do Senhor. Durante todo o dia, você em obediência, você vai estar ligadinha com Ele. Não vou falar isso aqui não, para não desagradar ao meu Senhor. Não vou andar por aqui não, para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Não vou fazer isso aqui não, para não me afastar de Deus. Então a obediência, ó glória, te aproxima de Deus. A obediência faz você ter mais intimidade com Ele. Ó glória, por isso que obedecer é melhor do que sacrificar. E ovelhinha, chegando aqui ao fim do nosso devocional, não se esqueça que a intenção de Saul era ofertar, era sacrificar as ovelhas e os gados.
Muitas vezes também, né, queremos dar esmolas, ajudar, fazer isso, fazer aquilo, mas sem consertar ali, ó, a raiz do problema, a obediência. Então, não tampe o sol com a peneira, não. Se conserte a raiz do problema, vá na base. Não tem quando tem uma infiltração dentro de casa? Não adianta você só colocar um balde ali, para poder a goteira ir para o balde. Aí encher o balde, você esvazia e coloca o balde. Você precisa ir na raiz do problema, ir lá na infiltração, ver se tem um cano, tem água no terraço, tampar o terraço, colocar uma manta, colocar uma telha. Não é verdade? Você precisa consertar a raiz, que aquela goteira fica lá, ó, a vida toda. E mesma coisa, não adianta você usar paliativos com Deus. Não, vou dar uma oferta aqui, vou fazer essa caridade, vou ler aqui. Se conserte o seu altar, conserte a raiz do problema. Aqui, irmãos, em Provérbios 21:3 diz: fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Faça justiça, ande em retidão. É melhor do que fazer o quê? Sacrifício. E obedecer é tão importante, irmãos, que em João 14:23 diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. João 14:23. Você ama o Senhor? Guarde a palavra, obedeça. Tiago 1:22 diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Não adianta você ser ouvinte da palavra, gostar da palavra. Eu gosto. Não adianta você ser ouvinte, ser simpatizante. Você precisa ser o quê? Tiago 1:22. Ser cumpridor. Cumprir esta palavra. Viver esta palavra. Aí sim, tudo irá bem com você, ovelhinha. Tudo irá bem, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus toque aí, ministre melhor o seu coração, fale com você, que você possa ter entendido o devocional de hoje e que você possa dar o melhor para Deus, a sua melhor oferta. E que você possa ter entendido que obedecer à ovelhinha é melhor do que sacrificar. Você entendeu? Me fala aqui. Curte, comenta, compartilha e eu te aguardo. Vamos juntos receber lá as gotas de refrigério. Te amo em Cristo Jesus. Pai, muito obrigada por esta palavra. Muito obrigada pelo teu amor. Perdoe, Senhor, nossos pecados. Perdoe nossas faltas diante de ti. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia. Abençoe este irmão, esta irmã. Abençoe a casa, o lar. Livra de todo o mal, que as tuas mãos estejam estendidas para conceder vitória. Em nome de Jesus, fale, Espírito Santo, com cada um. Fale, Deus, e opere em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. E amanhã vamos terminar o capítulo 14.